Olá, tudo bem? Meu nome é Isabela Ferreira Lima e eu sou aluna da professora Márcia Renata Mortari. E hoje eu venho falar sobre o meu projeto, que tem como título Avaliação Neuroprotetora do Peptídeo Bioinspirado em um modelo murino de doença neurodegenerativa. Pois bem, a doença de Alzheimer é uma doença neurodegenerativa progressiva e é a maior causa de demência na população mundial idosa. As causas da doença ainda são incertas, porém muitos autores concordam que a hipótese da cascata amiloide e a hipótese da proteína tau hiperfosforilada são os principais causadores da doença, que levam à neurodegeneração, morte neuronal e demência. Atualmente, a doença de Alzheimer conta somente com tratamentos sintomáticos, o que não impede a progressão e nem sequer retardam a progressão da doença, de modo que novos tratamentos são urgentes. Nesse cenário, compostos de peçonhas animais têm sido observados como uma plataforma inovadora para a descoberta de novos tratamentos, pois eles têm alta especificidade e afinidade a alvos do sistema nervoso central. Esse estudo então buscou avaliar a ação neuroprotetora do peptídeo fraternina 10, isolado da peçonha da vespa Parachatergus fraternus. Ele foi administrado via intranasal em um modelo murino, ou seja, em camundongos, em um modelo da doença de Alzheimer, que foi induzido pela agregação do peptídeo beta-amiloide 42. Vamos agora à nossa metodologia. O modelo experimental desse trabalho foi induzido pela agregação do peptídeo beta-amiloide 42 via intracérebro ventricular. Os animais eles foram divididos em 3 grupos experimentais. O grupo doente, no caso o beta-amiloide 42, que era o nosso controle negativo e que foi tratado com solução veículo. O grupo sham, que era o controle positivo, onde o animal estava sadio e também foi tratado com solução veículo. E o grupo tratado com fraternina 10, o animal doente tratado com o peptídeo. A administração da solução veículo e do peptídeo fraternina 10 foram feitos intranasal e o peptídeo estava na dose de 20 microgramas por 5 microlitros. Isso durante 6 dias após a cirurgia de administração da beta-amiloide. Os testes realizados nesse trabalho foram o teste de reconhecimento de objeto novo e o labirinto aquático de Morris. O teste de reconhecimento de objeto novo consiste em 2 dias, sendo um dia de habituação, onde o animal fica por 5 minutos na caixa, explorando livremente. O dia de teste é feito um dia após ao dia de habituação e consiste em o animal ser colocado durante 2 sessões, cada uma de 5 minutos, com uma distância de 15 minutos entre cada sessão, sendo que na primeira sessão ele é apresentado somente ao mesmo objeto. Então ele explora aquele objeto livremente e na segunda sessão é apresentado um novo objeto ao animal. É o objeto familiar, o antigo e o objeto novo, que é o apresentado para ele na segunda sessão. O outro teste é o labirinto aquático de Morris. Esse teste consiste em 4 dias de treino, onde o animal tem que encontrar uma plataforma submersa para escapar da água, e um dia de teste, onde a plataforma é tirada e nós analisamos o tempo que o animal fica no quadrante da plataforma. Bom, o resultado se dá pelo valor do índice. O índice, no caso, indica se o animal teve preferência pelo objeto novo ou pelo objeto familiar. Quanto mais próximo de 1 for o índice, mais o animal teve interesse pelo objeto novo, apresentado na segunda sessão. Quanto mais próximo de -1, o índice mostra que houve uma preferência pelo objeto familiar, já apresentado anteriormente. O grupo sham teve um índice de aproximadamente 0,41, o que demonstrou sua preferência pelo objeto novo ao explorar, ao contrário do grupo doente, com um índice de -0,24 aproximadamente, e foi possível verificar uma diferença significativa entre os grupos, com um valor de P de aproximadamente 0,0045. Já o grupo tratado não apresentou diferença significativa em relação aos grupos controle nesse teste. Já no labirinto aquático de Morris, o grupo sham apresentou uma diferença significativa com relação ao grupo doente, com um valor de P de 0,0054. Igualmente, o grupo tratado também possuiu diferença significativa em relação ao grupo doente, com um valor de P de 0,0003. Isso nos dias 3 e 4 de treino. No dia do teste, foi encontrado diferenças significativas também entre o grupo sham e o grupo doente, com um valor de P de 0,0196, enquanto igualmente o grupo tratado e doente teve diferença significativa com um valor de P de 0,0113. Por fim, através desses experimentos, foi possível notar que o peptídeo fraternina 10 não possui grande atividade neuroprotetora, o que foi demonstrado pelo teste de reconhecimento de objeto novo. Entretanto, vale ressaltar que somente uma dose, no caso a menor dose do peptídeo, foi testada. Entretanto, no teste de labirinto aquático de Morris, foi possível perceber alguma atividade, ainda que baixa, do peptídeo, o que foi demonstrado pelo aprendizado nos dias de treino e também pelo tempo de permanência no quadrante da plataforma pelos animais. Por conta da pandemia do SARS-CoV-2, o Covid-19, não foi possível realizar algumas etapas desse trabalho, como, por exemplo, as doses maiores do tratamento com o peptídeo não puderam ser feitas e, da mesma forma, as análises histológicas não puderam ser feitas em tempo hábil, de forma que, para maior compreensão do efeito neuroprotetor e desagregador do peptídeo em vivo, seriam necessários mais estudos para saber também o seu efeito na doença de Alzheimer. Muito obrigada por assistir.